Tem como uma pessoa, tem como uma pessoa construir uma casa começando pelo telhado? Sim ou não? Eu acredito que você vai responder que não. Olha, eu não digo que não é possível. Deve ser possível sim, certo? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui da Study Just Class. Aqui eu compartilho com você técnicas e estratégias para que você possa viver em alta performance, alavancar os seus resultados e se tornar um Study Just. Muito prazer, meu nome é Vitor Coach. Bom, no episódio de hoje, a pergunta que a gente vai responder aqui hoje vai ser a seguinte: dá para viver em alta performance sem ter encontrado o meu propósito ainda? A gente vai entrar bastante a fundo aqui ao longo desse episódio para poder estar respondendo essa pergunta, se dá para realmente a pessoa viver se dá para a pessoa realmente viver em alta performance sem ainda ter encontrado o propósito dela, sem ainda ter encontrado uma direção plausível. Tá certo? Então, por favor, se acomode aí e fique confortável, porque está começando então mais uma Study Just Class. Primeiramente, essa é uma pergunta que a gente recebe com bastante frequência, porque nós encontramos muitas pessoas que ainda não encontraram o propósito delas na vida. E só para recapitular para algumas pessoas que basicamente não assistiram nos episódios anteriores, ou que não entende direito o que é alta performance, ou não entende direito o que é propósito. Então, eu vou estar recapitulando primeiro, antes de responder a pergunta, eu vou recapitular realmente tudo para você estar na mesma página que a gente sobre todos esses assuntos. O que eu ensino para a pessoa é como que a pessoa pode viver o Study Just Lifestyle. O que é Study Just Lifestyle? Study Just significa estrategista, lifestyle é estilo de vida. Study Just Lifestyle, estilo de vida estrategista, Study Just Lifestyle. Nesse estilo de vida estrategista, esse Study Just Lifestyle, ele inclui três fundamentos simples para a pessoa poder viver esse estilo de vida que eu proponho. Primeiro fundamento é o propósito. É a pessoa encontrar aquilo que ela gosta de fazer, ela encontrar aquilo que toca ela, não só aquilo que ela gosta de fazer, que é a paixão dela, mas a pessoa também encontrar algo que tenha significado para ela. A pessoa encontrou o propósito dela, ela vai tender a entrar na action. O que é action? É ação. É realmente ela colocar a mão na massa e fazer acontecer. Quando a pessoa realmente encontra o propósito dela, não é muito difícil que a pessoa entre na action e faça acontecer. A gente só não quer fazer acontecer quando a gente faz algo que a gente não gosta. Até aí tudo bem. Propósito, action. Propósito, primeiro fundamento. Segundo fundamento, action. E o terceiro fundamento? O terceiro fundamento é a alta performance. A alta performance, o que significa alta performance? Alta performance é a gente atingir o nosso máximo potencial. Eu vou explicar utilizando uma analogia para você poder entender. Vamos supor que eu e você nós vamos em uma concessionária para comprar um veículo. E aí, a gente entende o seguinte: se a gente escolher um carro, provavelmente esse carro que a gente escolheu é um carro bom, é um carro que anda rápido, é um carro que anda veloz, é um carro que tem várias funcionalidades, várias funções, é um carro ótimo, certo? Um carro com excelência. Mas a pergunta que fica é: e se a gente ler o manual desse carro? Se a gente ler o manual desse carro e a gente aplicar tudo que o manual do carro diz no carro, tem como esse carro atingir o máximo potencial dele? Tem como aquele carro ser melhor ainda, andar mais rápido ainda? Sim, tem como. E a mesma coisa acontece com o ser humano. Se o ser humano entender como ele funciona, como ele é programado, quais são os medos, quais são as falhas, quais são as limitações, o que impede ele de ter o resultado, o que impulsiona ele para poder ter o resultado, ele vai evoluir mais rápido, ele vai ter resultado mais rápido, ele vai atingir o máximo potencial dele? E a resposta é sim, definitivamente sim. E a alta performance significa você atingir o seu máximo potencial. E na alta performance, eu cheguei à conclusão que a alta performance ela tem 6 pilares. Primeiro pilar, profissional. Segundo pilar, financeiro.
Terceiro pilar, corpo e mente. Quarto pilar, controle emocional. Quinto pilar, relacionamentos. E sexto pilar, espiritualidade. Quando você entende como funciona esse framework, né, de 6 pilares, e você hackeia, você faz a manutenção, você constrói cada um desses 6 pilares, cada um desses pilares, aí sim você vai para o seu próximo nível. Porque a tendência é que se eu não estou bem no meu pilar no meu pilar financeiro, eu vou tender a não estar bem no meu pilar profissional. Se eu não estou bem no meu pilar dos relacionamentos, mas eu estou bem no pilar do controle emocional, o controle emocional segura a barra para o pilar dos relacionamentos. Assim como um pilar pode ajudar o outro pilar a subir de nível, um pilar pode ajudar o outro a subir, a descer também. Então, como um pode impulsionar o outro para o seu crescimento, para a sua evolução, o outro pode impedir e limitar esse crescimento e essa evolução para atingir o resultado. E só respondendo a pergunta também sobre o que é sucesso. O sucesso, ele não é só uma área da vida, certo? O sucesso não é eu tenho sucesso financeiro, se isso significa que eu tenho sucesso. Não. Sucesso, no meu ponto de vista, é uma constância de várias áreas da sua vida. Porque o que adianta ter sucesso profissional? Eu encontrei aquilo que eu gosto, eu faço o que eu amo, eu vivo o meu pilar profissional, o meu pilar financeiro também é ótimo. Como é que eu vou realmente ir para o meu próximo nível relacionado aos outros pilares? Se meus relacionamentos são todos desvirtuados, se a minha saúde, eu não cuido da minha saúde da melhor forma possível, se eu estou sempre cansado, se eu estou sem energia, se eu estou sem animação, se eu estou sem empolgação, como é que eu vou ir para o próximo nível? A galera chegando aí, opa, um grande abraço aí para você que está assistindo. Então, como é que eu vou ir para o próximo nível? Realmente, se só 2 pilares da minha vida eu tenho sucesso. O sucesso é algo holístico. É todas as áreas da minha vida que faz eu efetivamente ir para o meu próximo nível. Certo? Relacionamento profissional, financeiro, corpo e mente, controle emocional, relacionamentos e espiritualidade. Certo? E para e pensa para você ver. Imagina que eu estou lá no meu trabalho, encontrei meu propósito, faço aquilo que eu amo e por causa de fazer aquilo que eu amo, eu impacto a vida das pessoas positivamente, então eu tenho um resultado financeiro muito bom, muito positivo. Só que o meu pilar do corpo e mente, eu não cuido dele. Eu não faço exercícios físicos, eu não cuido da minha alimentação, eu não cuido da minha energia, eu não tenho uma boa noite de sono. Todos os pré-requisitos para poder ir para o meu próximo nível fisicamente, eu não estou cumprindo esse protocolo. Ou, como diria, né, eu não estou fazendo o meu devido dever de casa, que é simplesmente ter uma boa alimentação, exercícios físicos e uma boa noite de sono. Quando eu deixo de cumprir esse protocolo ou fazer esse dever de casa, eu vou tender ao quê? Me sentir cansado. Por que muitas pessoas se sentem cansadas às 6 horas da tarde? Ela acredita que isso é normal, ela acredita que isso é algo que tem que acontecer mesmo, porque às vezes a pessoa nem trabalhou tanto assim ao longo do dia. Às vezes a pessoa não chegou nem 6 horas da tarde, é 5h30 ainda, a pessoa está cansada, está exausta, ela quer cama, ela quer dormir. E por que isso acontece? Alimentação, falta de exercícios físicos, sedentarismo, falta de qualidade de sono, tudo isso gera cansaço. Tudo isso gera, inclusive, um dos maiores índices de estresse que a pessoa tem, falta de sono. Falta de sono gera estresse. Outra coisa que a falta de sono também gera na pessoa diminui a força de vontade da pessoa. Então, quanto menos uma pessoa dorme, menos força de vontade ela tem. Mas, Vitor, para que eu vou querer força de vontade na minha vida? Para tudo. Se eu faço uma dieta e eu sei que eu não devo comer determinado alimento e eu não dormir direito, a chance de eu comer aquilo que não faz parte da minha dieta, eu comer aquilo é muito maior do que se eu tiver tido uma boa noite de sono. Então, por isso a gente precisa dar força de vontade. Então, você entendeu o que é os 6 pilares: profissional, financeiro, corpo e mente, controle emocional, relacionamentos e espiritualidade. Você precisa construir 6 pilares, você precisa fazer a manutenção desses 6 pilares da sua vida para você viver uma vida épica e uma vida extraordinária. Mas a gente não pode deixar de responder a pergunta que é o tema de hoje, que é: dá para viver em alta performance sem ter encontrado o meu propósito ainda? Vamos entender então a fundo um pouco mais sobre propósito. Propósito é você fazer aquilo que você ama
e que tem significado com você. É você alinhar essas duas coisas. Eu gosto de algo, eu faço aquilo. E aí, aquilo tem significado para mim. Por exemplo, no meu caso aqui, você que está me acompanhando aqui, o meu propósito é ensinar alta performance para outras pessoas, certo? Eu só vou para o meu próximo nível quando eu levo outras pessoas para o próximo nível delas também. Seja através dos conteúdos das redes sociais, seja através do nosso curso, que é o Climb Success, seja através da estratégia 7 Days, que é o nosso evento online, seja através de todos esses contextos, o meu propósito é ensinar alta performance para outras pessoas. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo estando em outra área. Mas é lógico que o meu propósito ele pode mudar algum dia. Mas pelo menos eu não tenho essa percepção, essa consciência agora no momento. Meu propósito é ensinar alta performance para as pessoas. Eu gosto de estudar sobre o assunto. Eu gosto de ler sobre o assunto. Eu gosto de buscar cursos, livros, mentores, artigos, podcasts, tudo que seja voltado para esse tipo de assunto. Onde eu aplico isso na minha vida e eu compartilho o que funciona para mim e em grupos de mentoria aqui com você que me acompanha aqui nas mídias sociais e faz parte da minha audiência. Certo? Alta performance é o meu propósito, é o que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer. Em contrapartida, eu basicamente manifesto isso para as pessoas através das mídias sociais. Isso tem significado para mim? Tem um imenso significado para mim. Porque se você for até o meu Instagram, certo? No destaque do Instagram, você vai ver lá vários estudos de caso de alunos, de pessoas que tiveram resultado com os ensinamentos que eu compartilhei com ela. E o resultado que essas pessoas têm tende a ser transformador para mim, certo? A gente já não está mais jogando o jogo só do dinheiro. A gente está jogando um jogo de, olha, o que eu estou falando está impactando a vida das pessoas. O que eu estou falando está fazendo a pessoa sair do ponto A e ir para o ponto B. O que eu estou ensinando está fazendo a pessoa emagrecer 10 quilos em 2 meses. O que eu estou falando está fazendo a pessoa ser menos ansiosa, diminuindo o medo dela. O que eu estou fazendo está fazendo a pessoa ter mais tempo livre, ter mais força de vontade na vida dela. O que eu estou ensinando para a pessoa está fazendo a pessoa ter mais saúde, mais vitalidade, mais energia. O que eu estou ensinando a pessoa a viver um propósito. Em outras palavras, o que eu estou fazendo é fazendo com que as pessoas sejam mais felizes e tenham mais realização pessoal e motivação, certo? Então, basicamente, em outras palavras, como diz algumas pessoas, eu sou a luz no meio da escuridão, certo? Então, essa é basicamente o meu propósito e eu encontro meu propósito baseado na minha paixão, que é ensinar alta performance. Isso tem significado para mim, que é o resultado que as pessoas têm com o que eu ensino para elas. Mas aí vem a pergunta, eu devo viver encontrar meu propósito primeiro para depois ir para alta performance? Sim. Eu sempre vou recomendar para a pessoa primeiro encontrar o propósito dela. E eu vou te explicar por quê. Tem como uma pessoa construir uma casa começando pelo telhado? Sim ou não? Eu acredito que você vai responder que não. Olha, eu não digo que não é possível. Deve ser possível sim, certo? Deve ter algum jeito para pegar o telhado da casa e depois colocar, principalmente se for aqueles telhados onde você coloca a madeira e coloca os telhados em cima. Nesse caso deve ter como. Alguém já fez isso? Eu acho que não. Eu pelo menos nunca vi uma casa começar pelo telhado. E depois que eu comecei pelo telhado, eu devo fazer as paredes da casa? Como é que eu vou começar pelo telhado, depois eu faço as paredes e depois eu faço a base? Tem como fazer uma coisa dessa? Olha, eu não sei se tem como, mas que vai dar muito trabalho, vai. Então qual que é a minha recomendação? Começar pela base da casa. E qual que é a base da casa? A base da casa é o propósito. A base da casa do Strategic Lifestyle, da alta performance, é o propósito. As paredes é a action. Ou seja, eu vou trabalhar duro, eu vou fazer acontecer, eu vou ter a consistência todos os dias para poder manifestar aquilo em máxima intensidade e eu vou masterizar na alta performance. A alta performance é o telhado da casa. As paredes é a ação. E o propósito é realmente a intenção clara. Como é que eu encontro meu propósito?
se encontra o seu propósito primeiro com intenção. Uma intenção clara. Por que você faz aquilo que você faz? Certo? Muitas vezes a pessoa ela não tem intenção sobre o porquê que ela faz aquilo que ela faz. Se o ser humano ele tivesse intenção, se a maioria das pessoas tivesse intenção, a gente teria muito mais resultado na vida. Por quê? Porque ter intenção significa o quê? Significa ter um questionamento. Significa a pessoa se questionar racionalmente. O porquê que eu faço aquilo que eu faço? Certo? Por que eu estou indo na balada? Por que eu estou indo na festa? Por que eu estou andando com essas pessoas aqui se elas não geram valor nenhum para minha vida? Por que eu estou assistindo esse site de notícias? Para quê? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou comendo esse determinado alimento? Se eu estou no meu trabalho, por que eu estou nesse trabalho? Eu gosto do que eu faço? Eu não gosto? Eu estou aqui por dinheiro? Eu estou aqui porque preciso? Por que eu estou fazendo? Eu encontrei meu propósito aqui? É isso ou não? Então, o primeiro passo para qualquer passo para entrar na alta performance é a intenção, é o questionamento. É a pessoa se perguntar, por que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo? Né? E quando você tem intenção, você economiza tempo. Eu não vou fazer aquilo porque aquilo não tem propósito para mim. Eu não vou fazer tal coisa porque aquilo não faz sentido eu fazer tal coisa. E uma das coisas que a pessoa mais... que vale ouro para a pessoa, que vale diamante para a pessoa é o tempo dela. O nosso tempo ele é algo mais precioso que o ser humano tem. Tempo, outro recurso também que a pessoa vai economizar é dinheiro, certo? O dinheiro não é limitado. Outro recurso também é energia. A gente não tem energia ilimitada. A nossa energia ela é limitada. Chega um momento da nossa vida em que a nossa energia ela vai tender a ser mais baixa. Então, o primeiro passo é a intenção. É você se questionar e você entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Depois que a pessoa se questiona e entende, eu não gosto do que eu faço no meu trabalho. Eu não gosto dos relacionamentos que eu tenho na minha vida. Eu não gosto da vida que eu tenho ou do resultado que eu tenho. Ganhou consciência para isso? Ótimo. Bom trabalho. E agora vem a pergunta. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para ir para o próximo nível de resultado? O próximo passo é você enxergar as oportunidades. Porque as oportunidades elas estão passando do seu lado. Só que você não está vendo. O ser humano ele é formado por 3 camadas. A personalidade humana, né, ela é formada por 3 camadas. De acordo com a PNL, Programação Neurolinguística, o ser humano ele é formado por 3 camadas, né, a personalidade humana. Essas 3 camadas são valores, crenças e paradigmas. O que são valores? Valores é aquilo que a gente não abre mão de jeito nenhum. Por exemplo, honestidade. Por exemplo, responsabilidade. Por exemplo, liberdade. Isso são valores. Certo? Solidariedade também é outro valor. Então a gente tem valores. E valor é algo que a gente não abre mão. Certo? A gente não passa por cima dos nossos valores para poder atingir um resultado. Não. A gente quer ter as duas coisas. Os nossos valores, eles claramente dizem pra gente o seguinte: olha, você pode alcançar o objetivo que você quiser na sua vida, mas você não precisa passar por cima de nós. Você não precisa passar por cima dos valores para alcançar um resultado, um objetivo. Além do ser humano ter valores, a gente também vai precisar ter crenças. O que são crenças que o ser humano tem? Todo ser humano tem crenças. Existem dois. Crença é aquilo que a gente caracteriza como uma verdade absoluta sobre as coisas. Por exemplo, existem crenças limitantes e crenças construtivas. As crenças limitantes nos bloqueiam para a gente poder alcançar um resultado, um objetivo. As crenças construtivas nos impulsionam. Um exemplo de crença limitante e de crença construtiva para você, em um sentido mais literal, em um sentido bem prático, relacionado à vida financeira. Muitas pessoas têm a crença limitante de que dinheiro é difícil. Quando uma pessoa ela acredita que dinheiro é difícil, o dinheiro ele se torna difícil. Né? Quando a pessoa acredita, ai meu Deus, dinheiro é difícil, o dinheiro ele se torna difícil. Por quê? Porque ela está acreditando naquilo, então ela não consegue enxergar oportunidades para poder ganhar mais dinheiro. Ela não consegue ter ideias. O bloqueio criativo dela acontece quando ela acredita que dinheiro é difícil. Ela não enxerga oportunidades, ela não enxerga possibilidades para poder ganhar mais dinheiro, ela não enxerga relacionamentos profundos que vão impulsionar ela para ir em direção àquilo que ela quer.
Mas agora, quando ela tem uma crença construtiva, tudo na vida dela se torna mais fácil. Lógico, nesse sentido dessa crença financeira. Sobre que, por exemplo, que dinheiro é difícil, ela acredita o oposto, que dinheiro é fácil. Basicamente, ela vai enxergar mais oportunidades de ganhar mais dinheiro. Oportunidades de negócios, oportunidades de produtos, oportunidades de serviços, oportunidades de relacionamentos e de networking, oportunidade de vários sentidos, ela vai ter ideias. Então, basicamente, ela vai trabalhar em cima dessas oportunidades e dessas possibilidades para poder alcançar aquilo que ela quer. Valores e crenças são duas questões que fazem parte da personalidade humana. A terceira questão é os paradigmas. Todo ser humano tem paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é bem parecido com a crença, só que em determinados grupos específicos de pessoas, em determinadas regiões, as pessoas têm esse tipo de paradigma, esse tipo de crenças. Como assim? Para algumas culturas, para algumas crenças que as pessoas têm, para alguns paradigmas que as pessoas têm, é que tem pessoas que, tem algumas culturas, tem algumas regiões do Brasil e do mundo que acredita que tomar leite com manga faz mal. Isso é o quê? É um paradigma. Para outras culturas, tem pessoas que conseguem matar uma planta só de olhar para a planta. Isso é o quê? Um paradigma. Então, sempre vai ter paradigmas, crenças e valores, e uma pessoa vai tender a ter. E esses valores, crenças e paradigmas, principalmente as crenças limitantes e os paradigmas, impedem a pessoa de enxergar a oportunidade e as possibilidades para ela poder encontrar o propósito dela. E como é que ela diminui isso? E outro problema também, além dos valores, crenças e paradigmas que uma pessoa tem, a pessoa também tem um outro problema, que é excesso de pensamentos. Como assim excesso de pensamentos? O ser humano tende a pensar demais. Certo? É trânsito, é redes sociais, é Instagram, é Facebook, é e-mail, é Telegram, é LinkedIn, é a esposa chamando, é os filhos chorando, é o trabalho, é o escritório, é muita coisa acontecendo durante o dia. É um problema aqui, é um problema lá para resolver. Então, todos esses problemas do dia a dia, todas essas questões, todos esses papéis que nós assumimos de profissional, de pai, de esposo, de pessoa que está realizando um projeto, todos esses papéis, todos esses projetos, tudo isso que acontece na nossa vida tende a gerar excesso de pensamentos. E esses excessos de pensamentos geram ansiedade, geram estresse e geram também preocupação. O ser humano tende a se preocupar demais, tende a se estressar demais, tende a ficar ansioso demais. E a ansiedade, ela está interligada a algo que está no futuro. Não é algo que está no presente, é algo que está no futuro. Certo? O ser humano ele vive da seguinte forma: ou ele está na nostalgia do passado, certo? Ou ele vive pensando no passado e no que aconteceu no passado, ou o ser humano está na ansiedade do futuro. Ou seja, ele está pensando no que vai acontecer depois e por aí vai, ele almoça e já pensa na janta. Então o ser humano ele vive dessa forma. É difícil uma pessoa que está 100% presente no momento. Para uma pessoa, e com todos esses excessos de pensamentos, que na maioria das vezes são pensamentos negativos e autossabotadores que a pessoa tem, a pessoa não enxerga a oportunidade. A pessoa não enxerga a possibilidade para viver o propósito dela de fato. Então, o primeiro passo é a pessoa diminuir esse fluxo de pensamentos, se desligar do mundo e acalmar o interno. A partir de acalmar o interno, você consegue enxergar mais possibilidades no mundo externo. Então você acalma o interno e você enxerga oportunidades e possibilidades do mundo externo. E como é que eu acalmo o interno? Olha, existem milhares de formas de você fazer isso, mas a que é mais eficaz para mim, e que eu sempre recomendo para alunos, para pessoas, para amigos, é a meditação. Por que a meditação? E tirando todo o misticismo da meditação, certo? A meditação ela é uma prática que vai depender da intenção que a pessoa tenha ao realizar ela, certo? Duas pessoas podem fazer as mesmas coisas, só que o que muda entre as duas pessoas é a intenção. Por exemplo, uma pessoa pode estar no bar tomando uma deliciosa taça de vinho
enquanto outra pessoa também. Só que um está tomando vinho porque quer se embebedar, certo? Quer encher a cara, quer realmente estar mais extrovertido para conversar com as pessoas naquele ambiente. Outra pessoa que está tomando aquela taça de vinho é uma pessoa que quer realmente estar simplesmente apreciando o gosto daquela bebida. Os dois estão fazendo a mesma coisa, mas a intenção é diferente. A mesma coisa acontece com a meditação. Eu posso meditar para poder ter mais performance, para poder ter mais foco, para poder ter mais clareza no dia. Outra pessoa pode meditar para simplesmente enxergar mais oportunidades, como vai ser o seu caso agora, que eu vou explicar para você. Outra pessoa pode meditar para poder querer a paz mundial no mundo. Outra pessoa pode meditar com uma intenção mais religiosa e espiritual. Então, a gente vai entender, cada pessoa vai ter uma intenção ao aplicar uma determinada ferramenta. E quando eu ensino meditação para as pessoas, é com uma intenção de performance. É com uma intenção da pessoa ter mais performance ao longo do dia dela. A meditação é cientificamente comprovado. A neurociência explica. A PNL, Programação Neurolinguística, explica. O neuromarketing ensina dos benefícios que uma prática como essa tem na vida da pessoa. Então, quando a pessoa ela tende a meditar, a pessoa tende a ter mais foco, mais presença no momento, mais clareza, e tudo isso diminui fluxos de pensamentos, diminui a ansiedade, diminui o estresse, diminui preocupações, tristeza e vários outros tipos de sentimentos e emoções que nós tendemos a ter. Inclusive, tem até um estudo de neurociência que fala que a meditação ela gera no cérebro da pessoa dopamina. O que seria a dopamina? Dopamina faz a pessoa... dopamina é um neurotransmissor que é ativado no cérebro da pessoa, que faz com que a pessoa tenha sensações de prazer e felicidade. E essa dopamina e essa sensação de prazer e felicidade tende a agir como um antidepressivo. Então, significa que uma pessoa que medita ela vai tender a diminuir as chances de ter uma depressão? Sim, com certeza. É isso que esse estudo da neurociência mostra. Mas, voltando aqui, como que eu medito então, Vitor? Eu já estou convencido que funciona, a ciência mostrou o ponto de vista dela, você mostrou o seu. Mas como que eu medito? Essa é a pergunta. Como que eu vou meditar para mim poder enxergar mais oportunidades, para mim poder viver o meu propósito, para mim poder viver em alta performance e ter o resultado que eu quero? Olha, meu convite para você é você meditar 2 vezes ao dia. Medita ao acordar e medita antes de dormir, certo? Por que meditar ao acordar? Quando você acorda, normalmente você está menos cansado, certo? E você tem menos fluxo de pensamentos quando você acorda pela manhã. Por quê? Porque você ainda não passou pelo furacão, pelo vendaval do dia. Então, quando você acordou, o seu fluxo de pensamentos é menor. Você não tem tantos pensamentos vagando pela sua mente. Acordei sem excesso de pensamentos. Ao longo do dia você passa pelo furacão do dia a dia e você começa a ter vários pensamentos. E aí quando você vai dormir, você medita de novo para você dormir de uma forma mais tranquila e realmente descansar de verdade. Mas como que eu medito? Melhor horário de manhã e à noite, certo? Ao acordar e antes de dormir. Quanto tempo? 15 minutos. De 10 a 15 minutos no máximo, certo? Mas no mínimo, minha recomendação para você é 10 minutos. Posição. Você pode meditar sentado em uma cadeira confortável, ou você pode se sentar na posição de lótus, mas o importante é que você faça, certo? Seja na sua cama, seja sentado em uma cadeira confortável, o importante é que você medite. Como que eu medito? Você vai fechar os seus olhos, você vai puxar o ar bem profundamente pelo nariz, puxa todo o ar pelo nariz, né? Segura o ar por 3 segundos. Esse ar que você puxou todo pelo nariz, segura ele por 3 segundos. Conta mentalmente até 3. E você vai soltar o ar livremente pela boca. Solta todo o ar, deixa todo o ar que estava nos seus pulmões sair livremente. E você vai repetir esse ciclo de puxar o ar, segurar por 3 segundos e soltar o ar livremente pela boca. E você vai repetir esse ciclo durante até o alarme do seu celular ou do seu despertador tocar.
certo? 10, 15 minutos, o horário que você se programou para poder meditar. E aí você vai repetir esse ciclo. E aí algumas pessoas vão perguntar, Vitor, eu já tentei meditar, os meus pensamentos ficam vagando, muitos pensamentos, eu fico incomodado, como é que eu faço para resolver isso? Nessa sua respiração, você vai aplicar uma técnica, que é a técnica de contar até 10. Você vai puxar o ar bem profundamente pelo nariz e vai mentalmente contar 1, 2, 3, 4, até 10. E se por acaso o seu pensamento se desviar, você vai voltar. Se por acaso o seu pensamento se desviar, você vai voltar à contagem mental. Quer dizer que se eu estiver contando de 1 até 10, se minha atenção se desviar da respiração, eu vou ter que voltar no 4, 3, 2, 1? Sim, exatamente isso que você vai fazer. E aí você vai fazendo esse ciclo e aí você vai ter mais clareza e mais presença ao longo do seu dia a dia. Tá certo? Pessoal, muito obrigado para você que ficou aqui comigo nessa live e eu te vejo no próximo episódio aqui da Strategia Class. Um grande abraço para você. Entra no nosso grupo no Telegram para receber conteúdos exclusivos que eu só publico lá. Então, muito obrigado para você, pelo seu tempo e eu te vejo no próximo episódio.